Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para meus irmãos, Avery, Jake e Ben, por todas as vezes que vocês deixaram meu coração mais leve, mesmo nos momentos mais difíceis, e por todas as vezes que disseram que eu estava fedendo, sei muito bem que isso era um código para dizer eu te amo. E para todos vocês, é assim que eu imagino a experiência de ser aprendiz de um vilão moralmente ambíguo em um livro de fantasia. Aprendiz do Vilão é uma fantasia romântica humorística, com dedos decepados rolando pelo chão do escritório e um quadro de índice de assassinatos acidentais que foi atualizado diariamente neste trimestre. Por isso, a história contém elementos que podem não ser adequados para todos os leitores, incluindo distanciamento familiar, situações perigosas, linguagem gráfica, batalhas, violência, sangue, morte, tortura, ferimentos, encarceramento, doença, queimaduras, afogamento, intoxicação acidental e uso de álcool. Leitores sensíveis a esses temas, por favor, estejam cientes. Prólogo. Era uma vez. Era um dia como outro qualquer para o vilão, exceto pelo detalhe de ele estar pegando fogo. A primeira semana de Evie e Sade no trabalho fora terrível, pelo menos para Tristan Maverini. A cera escorria de uma das velas à sua frente e pingava no pergaminho que ele estava revisando, por pouco não atingindo a borda do suporte. Ele olhou com desprezo para a cena. A rebeldia da vela lembrava a da mulher que ele tinha contratado enquanto sangrava e perdia a consciência na Floresta das Nogueiras. Excelente momento para tomar decisões transformadoras no Departamento de Recursos Humanos. Em sua defesa, ele tinha certeza de que ela pediria demissão quase imediatamente. Mas nada afetava aquela mulher. Ele havia tentado de tudo, não poupando nem mesmo assassinato, até isso Tristan fez. Mas nem um cadáver em cima da mesa dela fora capaz de abalar Evie e aquele maldito sorriso. Independentemente das tarefas que ele lhe passava, ou da sensação de perigo ou nojo que deveriam evocar, ela sorria. E pior ainda, ela não ia embora. Sua presença persistente inspirava um sentimento que ele não conseguia decifrar de jeito nenhum. Dava para senti-la parada ao lado dele, praticamente irradiando calor, como se fosse uma série de luzinhas cintilantes. Luzes que ele precisava se esforçar para não olhar, como se atraíssem fisicamente sua atenção, sua mente. Só que Tristan não a deixaria distraí-lo. Em vez disso, fixou o olhar no ônix profundo da mesa, onde caiu mais uma gota de cera. Ele estava prestes a explodir, como um fósforo se aproximando de um barril de pólvora. A correspondência que tinha em mãos não ajudava. Malditos nobres. Outro convite do Lord Fowler, o único nobre da região disposto a fazer negócios com o vilão. Até que poderia ser vantajoso, se o Lord não o entupisse de convites para jantares. Seria melhor lhe enviar uma dinamite de uma vez. Por sorte, era fácil ignorar a simpatia alheia em forma de cartas. Era bem mais difícil quando a fonte de gentileza ficava a apenas 1,5 metro de distância, sorrindo, e pelo amor dos deuses, ela estava cantarolando? Ninguém deveria ser tão alegre assim. Ia contra as regras da natureza. Ele tinha dúvida se a assistente que havia contratado era, de fato, humana. Talvez ela fosse algum tipo de duende solar hiperativo que nunca vira escuridão na vida. E, infelizmente, o temperamento surreal não se limitava a ela. Sua energia contagiante estava se espalhando pelo escritório mais depressa do que a doença mística, que vinha fazendo vítimas sem dó nem piedade por toda Renedon ao longo da última década. Ele parecia ser o único a escapar ileso dos poderes dela. Seus funcionários pareciam mais felizes e as representações sombrias nos vitrais mais brilhantes. Até seus guardas pareciam mais amigáveis, menos sanguinários. Tristan tinha visto um estagiário saltitar pelo escritório aquela manhã. Tinha sido a gota d'água. Sade começou a cantarolar de novo do outro lado da sala. Ele queria segurá-la pelos ombros e exigir saber de onde vinha aquele poço sem fim de emoções agradáveis. Quando ela voltou a cantarolar pela terceira vez, Tristan sentiu um tremelique nos olhos. Ele estivera errado. Aquela sim era a gota d'água. Ele deixou a correspondência de lado, prestes a repreendê-la, mas congelou ao ver o semblante sonhador de Sade. Estava apoiada na janela aberta do escritório, com o perfil iluminado pela lua e pelas estrelas. O ar noturno acariciava o cabelo escuro, criando a ilusão de que ela estava voando. Ele ficou encarando a curvatura do nariz dela, quase, encantado. Providências precisavam ser tomadas. Ele desviou o olhar dela antes de resmungar. Essa papelada não vai se organizar sozinha, Sade. Tristan lhe lançou um olhar carrancudo, deslizando os dedos calejados pelo pergaminho liso enquanto fingia separar as páginas. Um cadáver na escrivaninha podia até não ter sido suficiente para abalá-la, mas a papelada noturna tinha uma chance alta. O rosto de Sade surgiu no campo de visão à medida que ela se aproximava da mesa de Tristan, com o nariz franzido e a cabeça inclinada na direção dele, os cachos pretos caindo sobre o ombro. Mas seria uma mão na roda, hein? Respondeu ela animada. Ele ia vomitar. Tossindo e enojado pela onda de afeto que se espalhava dentro de si, Tristan voltou a encarar a mesa e olhou para Reinaldo, um de seus amigos mais antigos e seu companheiro quase constante na última década. O príncipe que um dia fora humano era o motivo pelo qual Tristan estava metido naquela confusão, para início de conversa. As escapadas de Reinaldo levaram o anfíbio direto para os braços da guarda mágica do rei, o que levará Evie e Sade direto para os braços de Tristan, literalmente. Ainda dava para sentir o calor do corpo dela colado no dele, seu cabelo com cheiro de rosas. No momento, a coroa do sapo encrenqueiro escorregava perigosamente para o lado enquanto ele segurava uma de suas plaquinhas. Estava escrito, bonita.
Você acha que eu não sei disso? Resmungou Tristan, pegando a plaquinha da minúscula e grudenta pata do sapo e em seguida, virando-a para baixo na mesa antes que Sage pudesse vê-la. Não sabe do que, senhor? Perguntou ela. Droga. Que seus devaneios estão atrapalhando o andar dessa tarefa para que seja concluída a tempo, resmungou, fechando a cara assim que Reinaldo balançou a cabecinha para ele num tom de reprovação. Eu não vou deixar um sapinho miserável achar que manda em mim. Sage praticamente flutuou de volta à mesa dele, transmitindo no olhar um misto de travessura e sinceridade. Não era devaneio nenhum, eu estava fazendo um pedido. Sua saia verde clara repleta de florzinhas girou ao redor dela enquanto Sage direcionava toda sua alegria para ele. Ele quase se esquivou. Mas em vez disso, acabou se distraindo com o comentário dela. Um pedido? Ela se sentou na recém-adquirida cadeira em frente a ele, afastando os cachos escuros do rosto e pegando uma pilha de papéis para organizar. Ninguém nunca te ensinou que as estrelas realizam pedidos? Perguntou ela, perplexa, como se fosse ele quem estava dizendo absurdos. Nunca tive essa aula específica na escola, respondeu Tristan curto e grosso, e então voltou a atenção para um relatório da chefe de sua guarda malevolente, Kayleigh. Ela franziu as sobrancelhas. Ah não, eu não aprendi sobre as estrelas na escola. Aprendi com minha mãe e a família dela. Tio Vale era especialista em estrelas. Eu e minha prima Helena passávamos os verões aprendendo tudo sobre o assunto. A gente deitava na grama à noite e ficava só conversando com o céu. Era divertido. Os olhos de Sage, cheios de alegria, de repente ficaram distantes, e o sorriso vacilou por um breve segundo. Mas ele percebeu. Estranho. Ela continuou falando mesmo assim, como se por instinto. Minhas aulas da escola nunca foram tão interessantes, mas senti falta delas depois que saí. Ele fixou os olhos na cera de vela em sua mesa. Não tinha nenhuma informação sobre escolaridade no seu currículo. Ela respondeu com toda a casualidade do mundo. Eu tive que largar os estudos depois que minha mãe sumiu. Meu pai tinha um negócio dele e alguém precisava ficar em casa com minha irmãzinha. Não pressione, não tem importância. Quantos anos você tinha? Perguntou Tristan. Droga. Ele ouviu um farfalhar de papéis na mão dela. Devia estar segurando-os com força. 13. Tristan sentiu um aperto no peito. Reinaldo segurava outra plaquinha claramente destinada a ele. O sapo a balançava na cara de Tristan. Otário. Sage, ele se interrompeu no meio da frase. Havia um pedido de desculpas na ponta da língua. Um pedido de desculpas. O vilão não pedia desculpas. A simples vontade de fazer isso surpreendeu tanto que ele comprimiu os lábios. O sobrenome dela pairava constrangedoramente no ar entre os dois. Tristan amassou uma carta e a jogou na lixeira para não olhar para ela, mas claro que acabou olhando mesmo assim. Um semblante horrorizado havia tomado conta do semblante alegre. O horror de Sage se tornou tímido quando ela percebeu o olhar desconfortável de Tristan. Desculpa. Eu não costumo falar tanto assim. Bem, aquilo certamente não era verdade. Só nos últimos 7 dias, ele tinha ouvido o estorvinho em forma de gente falar mais do que qualquer outro ser humano que conhecia, e para seu choque, ele conseguia se lembrar de cada palavra. Acho que você está mentindo. O comentário tinha um tom ríspido não gentil. Estou mesmo, disse ela sem rodeios, emendando com uma risadinha. Sobre a parte de não falar muito, aliás, mas eu realmente peço desculpas. Ali estava aquela leveza radiante que fazia parte dela. Sage se desculpava sem titubear, até fazia parecer fácil. Sem problemas, resmungou ele. Ela abriu um sorriso e Tristan piscou, confuso. Tinha sido por causa dele? Eu devo estar ficando mais confortável na sua presença, observou ela. Meus deuses, a mulher parecia o sol. Ele precisava de óculos escuros só para olhar na direção dela. Ele semicerrou os olhos e franziu a testa. Bem, conforto é algo inaceitável neste escritório. Talvez agora você deva pedir desculpas. Ela mordeu o lábio, mas o sorriso escapuliu de qualquer maneira. Em seguida virou a cabeça para a janela, em direção à estrela mais brilhante de todas, melancólica. Aquilo era demais. Ele precisava que ela desse o fora dali, imediatamente. Antes que Tristan pudesse espantá-la, ela voltou a olhar para ele, com as bochechas levemente coradas. Os dedinhos que seguravam os papéis afrouxaram enquanto ela dizia com a maior sinceridade. Sinto muito, mas é verdade. Esse é o melhor emprego que eu já tive. Tristan murmurou um palavrão. Foi como levar um golpe, tão forte que ele quase caiu para trás. Precisou puxar a gola da camisa para não sufocar. O sentimento misterioso que surgia após cada teste que ele lhe dava, após ela passar por todos eles com um sorriso no rosto, finalmente se revelou. Alívio. Seu coração batia forte, sinalizando o perigo daquela emoção, mas Tristan respirou fundo mesmo assim e respondeu. Eu fico feliz em ouvir isso. Ele se levantou e tirou os papéis das mãos dela. Ela o soltou prontamente. Está dispensada por hoje, Sage. Acho que já torturei você o suficiente. Ela voltou os olhos rapidamente para as portas do escritório enquanto se levantava, colocando a mão na cintura e arqueando a sobrancelha. Acho que os homens nos calabouços lá embaixo não concordariam, senhor. Ele engasgou e bateu no peito para disfarçar a risada, surpreso com aquele impulso. Se controlando, contraiu os lábios. A não ser que você queira se juntar a eles, sugiro que vá embora. Ela franziu o nariz mais uma vez antes de se dirigir à porta, mas parou de novo para olhar pela janela, atraída pelos brilhos perolados no céu que se refletiam em seus olhos. Era mais forte do que ele. Tristan não entendia por quê, mas precisava saber. Qual foi seu pedido? As palavras saíram em um sussurro rouco. Sage se virou para ele enquanto recuava devagarinho até a porta, estendendo a mão para trás e alcançando a maçaneta. Aquele semblante despreocupado fez os ossos dele ficarem moles feito gelatina. Eu te aviso quando se realizar.
A porta se fechou de leve atrás dela, e as estrelas brilharam mais uma vez no canto dos olhos de Tristan. Ele bufou para elas e dirigiu-se imediatamente para a própria mesa, vasculhando a gaveta superior em busca de um rubi de chamada. Pedidos. Que coisa mais ridícula! O rubi de chamada, assim como muitas outras pedras preciosas em sua posse, era usado para se comunicar com os membros de sua guarda. Cada setor tinha uma joia mágica diferente, dependendo do status, mas aquela situação exigia o setor rubi, o mais letal, seu favorito. Sem perder tempo, ele ordenou que alguém qualificado seguisse Sage na escuridão, para garantir que ela chegasse em casa sã e salva. Havia um monte de perigos na Floresta das Nogueiras, criaturas loucas para cravar as garras em alguém exatamente como aquela jovem, e ele já tinha investido uma semana de seu tempo nela. Não ia querer perder tudo aquilo. Não ia querer perdê-la. Afinal de contas, de que adiantava ter uma assistente, se ela estivesse morta? Capítulo 1. O Cavaleiro. Evie Sage está morta. As palavras do cavaleiro ecoaram pela ampla entrada do escritório do rei, reverberando pelas paredes opulentas como um grito de luto. O rosto do rei Benedito estava inclinado para baixo e as mãos imaculadas, apoiadas sobre as páginas de um livro aberto. Os raios de sol que entravam pela grande janela iluminavam as páginas de bordas prateadas e tornavam o ambiente abafado e sufocante. O cavaleiro se remexia na armadura apertada, mas quando o rei levantou a cabeça, ele congelou como uma estátua. Aquilo era um erro. O rei Benedito fechou o livro e a luz do sol diminuiu um pouco, como se estivesse decepcionada. Ele se levantou lentamente com um sorriso solidário nos lábios. Que pena, comentou, passando a mão pelos cabelos cor de areia. Havia apenas alguns fios grisalhos, o que era surpreendente para um homem na idade avançada do rei. A pobrezinha foi corrompida pelo vilão. Mas suponho que, de certa forma, tenha sido uma morte misericordiosa. Não há salvação para alguém que chegou tão perto das trevas. Agora ela pode descansar em paz. O rei abriu um sorriso presunçoso. Eu te odeio. O cavaleiro cerrou o punho na lateral do corpo, mas relaxou antes que o rei notasse. Em seguida fez que sim com a cabeça. O senhor é sempre misericordioso, meu rei. As palavras queimavam em sua língua. Benedito semicerrou os olhos enquanto apontava para uma cadeira acolchoada. Por favor, sente-se. A viagem de volta ao palácio deve ter sido cansativa. Como está Sarita? Ele ficou com você para ver a tarefa cumprida, não foi? O cavaleiro dirigiu-se cuidadosamente até a cadeira de veludo vermelho. O assento cedeu enquanto ele se sentava. Só era possível enxergar os olhos verdes por trás do elmo, enquanto ele corrigia o rei com jeitinho. Sir Nathan, Vossa Majestade. Ah, isso, Sir Nathan. O rei deu uma risadinha. Morto, anunciou o cavaleiro direto ao ponto. Ah, é? O rei arqueou as sobrancelhas. O cavaleiro disse cada palavra exatamente como tinha praticado. Infelizmente, Otto Varsen ficou com certa sede de sangue. Eu mesmo o executei depois que ele se voltou contra mim e Sir Nathan. O cavaleiro se orgulhou de ter conseguido contar a mentira sem gaguejar. O rei não parecia triste, para a surpresa de ninguém, ninguém presente naquela sala, pelo menos. Muito bem. Quanto menos pontas soltas, melhor. Imagino que você tenha dado um jeito no corpo de Varsen, certo? Os lábios do cavaleiro tremeram sob o elmo enquanto ele se lembrava, nos mínimos detalhes, do jeito que tinha sido dado na cabeça do Sr. Varsen. Sim, majestade. Mais gotas de suor começaram a se acumular na nuca do cavaleiro. Ele sabia o que o rei estava prestes a perguntar. E o corpo de Evie Sage? Posso vê-lo? A luz difusa que entrava pela janela deslizou pelas mãos do cavaleiro, agora cobertas por um novo par de luvas, sem nenhum respingo de sangue. A luz lhe deu uma sensação de paz enquanto ele respondia. Receio que os curandeiros precisem de tempo para reparar as feridas e deixá-la apresentável, como o senhor requisitou. Eles pedem sua benevolência para que não sejam incomodados enquanto trabalham. O silêncio tomou conta do recinto. O cavaleiro prendeu a respiração para que o rei não percebesse a agitação em seu peito. Controle-se, ordenou a si mesmo, convencido de que seu coração estava batendo tão alto que o rei conseguiria ouvir sem nenhum esforço. Benedito abriu um sorriso que não chegou aos olhos. Nunca chegava. Acho que posso atender ao pedido, mas certifique-se de que ela esteja pronta para a revelação no fim da semana. O cavaleiro assentiu com a cabeça e expirou lentamente. Sim, majestade. Ele nem precisava perguntar o que era aquela tal revelação. O rei era ótimo em se gabar das próprias conquistas. Ele vai abrir a boca em 3, 2, 1. No fim da semana, vamos revelar a verdadeira face do vilão diante de todos os nobres notáveis do reino. Ora, vejam só, achei que ele só aguentaria até o 2. Mas o rei estava, sim, doido para contar. Um brilho maníaco iluminou seus olhos enquanto ele anunciava a novidade. Uma conquista e tanto, majestade. O cavaleiro semicerrou os olhos para forçar um sorriso. Meus parabéns. O rei se levantou com um movimento grandioso e sua capa de pele voou atrás de si enquanto ele jogava um livro de sua mesa para a mesinha de chá à frente do cavaleiro. O impacto sacudiu a madeira, agitando os cálices de prata que ainda continham alguns restos de vinho. Uma tacinha até que lhe cairia bem. Ou várias. É apenas o começo de uma nova era para Renedon. O cavaleiro arqueou as sobrancelhas, surpreso. Aquilo parecia um péssimo sinal. O rei prosseguiu. Apresentar Evie Sage como a vítima perfeita solidificará o ódio de todo o reino pelo vilão. Finalmente teremos uma evidência de todos os seus delitos. Ele apontou para o livro, cuja capa exibia uma opulenta variedade de cores brilhantes. A história de Renedon.
A fábula infantil? A história de Renedon era o conto épico que narrava o surgimento de Renedon e a rima encantada que salvaria sua magia decadente, supostamente transmitida pelos próprios deuses, embora fosse ouvida com muito mais frequência da boca de pais repreendendo os filhos. Cada um dos reinos mágicos do continente de Mirtalia tinha sua própria história de origem, muitas delas igualmente bizarras e sem sentido. O cavaleiro nunca tinha visto uma versão em papel da história de Renedon até aquele momento, mas a capa colorida não ajudava a estabelecer nenhuma legitimidade ao conteúdo. Será que o rei estava tendo dificuldade de diferenciar ficção e realidade? Talvez a coroa esteja apertada demais. Se bem que havia burburinhos e rumores de que Renedon realmente tinha começado a desaparecer em meio à terra. Se a história fosse verdadeira, será que os rumores tinham algum fundamento? O rei suspirou. Infelizmente, para garantir que nós continuemos sendo o mais forte de todos os reinos mágicos, preciso que você me faça um grande favor. O rei já tinha lhe pedido um monte de grandes favores, e todas as vezes, sem falta, a resposta do cavaleiro fora. Sim, majestade. Preciso que você vá até a casa da família Sage e pegue as cartas de Nura Sage. Traga-as para cá prontamente até o fim do dia. O cavaleiro prosseguiu com cautela. Como vossa majestade quiser, mas posso perguntar que utilidade elas podem vir a ter? Eu tinha esperanças de que a filha mais velha do Sage pudesse ter os mesmos poderes da mãe, mas, apesar de todos os esforços de Griffin, a garota se mostrou inútil. Benedict deu um tapinha no queixo e fingiu tristeza. Quer dizer, inútil enquanto estava viva. O cavaleiro permaneceu impassível. De qualquer maneira, as cartas nos ajudarão a localizar Nura. Ela não é vista há anos. E a filha mais nova do Sage? A voz do cavaleiro mal passou de um sussurro. O rei acenou com a mão. Irrelevante. Foi levada pela horda do vilão. O calor do ambiente estava tão sufocante que o cavaleiro ficou tonto. E os guvres, senhor? O veneno de um guvre bebê? No meu entendimento, o senhor também precisava deles. Luz estelar e destino? Ou algo do tipo? Uma veia pulsou na testa do rei, mas o rosto permaneceu impassível. Ele se abaixou, pegou o livro e o colocou delicadamente em uma estante com painéis de cristal perto das janelas. A voz clara e quase melódica de barítono fez as paredes tremerem com seu desdém. Felizmente tenho em meu poder o homem certo para ajudar com isso. O cavaleiro sabia de quem Benedict estava falando, mas mesmo assim, um arrepio esfriou o calor em seu sangue. O vilão. Capítulo 2. Vilão. O vilão não sentia falta da luz, sentia falta das cores. Tristan ergueu os olhos, sentindo a cabeça zumbir com os lamentos dos outros prisioneiros encarcerados com ele na escuridão. A pedra sob suas mãos era áspera em contato com a pele úmida, a única referência que ele tinha naquele escuro interminável. A escuridão era como a morte. Uma morte sem paz, um escuro sem luz, aquela dor nos membros era o único indício de que estava vivo. Seu coração acelerou. Ele estava com falta de ar. Não havia nenhuma grade para se segurar e nenhum poder para invocar. Era como se sua névoa estivesse aprisionada. Mas ele conseguia senti-la se contorcendo e se revirando dentro dele. Ela implorava por liberdade. Somos dois, então. Chega. Ele cambaleou e seu ombro finalmente encontrou uma superfície irregular e áspera. Tijolos. Graças aos deuses. Havia uma parede e seu peso sólido era reconfortante diante do maior medo de Tristan, a escuridão. Suas mãos cheias de bolhas seguiram a curva da parede, mas não parecia haver um fim. Onde estava a porcaria da porta? Ele fez uma pausa para poder respirar fundo. Respire, Tristan. Precisava ir embora dali, precisava encontrar Sage. Evie. Otto estava com Evie, estava machucando-a? Não podia se concentrar naquilo agora. Ainda não. Ele seguiu pela parede, tateando de cima a baixo. Se movia em um loop interminável e alucinante. Há quanto tempo? Minutos? Horas? Não sabia. O cansaço obrigou a fechar os olhos por um momento. Que diferença fazia? Até parece que ele ia conseguir sair dali, ainda mais com sua magia fora de serviço. Aquela não era sua cela na casa de veraneio do rei. Era uma câmara feita especificamente para sua prisão, sua tortura. A ironia da situação não passou despercebida por ele. O desespero era um sentimento horrível, sem contar que também era inútil. Mas ele sentiu a esperança se esvair enquanto caía de joelhos pela segunda vez naquele dia. Tristan grunhiu, sentindo falta da indiferença, de sufocar os próprios sentimentos como se apagasse uma fogueira. Era melhor do que aquele ardor que o consumia por dentro. Mas era impossível ser indiferente quando se tratava de Sage. Agora ele sabia disso, assim como sabia que não estava sozinho naquele lugar. E a percepção arrepiou os pelos de sua nuca. Você está péssimo, rapaz. A raiva pulsava por trás de seus olhos doloridos enquanto ele tentava, em vão, enxergar Benedict à sua frente. O rei tinha dispositivos para caçar no escuro e os havia usado para atormentá-lo durante a primeira estadia de Tristan ali. Em outra vida talvez ele até tivesse admirado o espetáculo, mas, naquele momento, só queria quebrar os dentes do rei. Reunindo forças para ficar de pé com as pernas trêmulas, ele fez de tudo para falar da maneira mais estável que conseguia. Ah, pois é, tenho certeza de que é um conforto para você, Benedict. Como se olhar no espelho. Benedict deu uma risadinha. Calma, calma. Não há necessidade de ser hostil. Só vim conversar com você. Então quer dizer que a tortura já está começando? Tristan sabia que o golpe estava por vir e esperou para avaliar de qual direção viria. O soco atingiu sua barriga com tanta força que seu pulmão se esvaziou e os joelhos cederam. Será que o guarda estava usando soqueiras de aço? Pelo amor dos deuses, que dor! Benedict deu outra risadinha. Uma dor aguda e desconcertante tomou conta de Tristan enquanto ele inspirava. Não importava, ele estava familiarizado com a dor e conhecia agonias mais profundas do que as ondas do mar lilás. Já havia aprendido há muito tempo a enfrentar a dor em vez de fugir dela.
Mãos ásperas fecharam algemas de metal em cada um de seus punhos, esfregando a pele até deixá-la em carne viva enquanto ele lutava contra as correntes, puxando-as com força para arrancá-las da parede. De alguma forma, a sensação de imobilidade era pior do que a dor. Que decepção! Eu esperava ter uma conversa civilizada, disse o rei em tom de deboche. Eu nunca fui bom com convenções sociais. A dor latejante atingiu a lateral do corpo. Que maravilha! Ele tinha machucado uma costela. O rei cantarolou. Então vou direto ao ponto. Preciso do casal de Guvres imediatamente. Foi a vez de Tristan dar uma risada. E por que raios eu te daria qualquer coisa? Devo ilustrar melhor a situação? Um ruído se fez ouvir e depois a luz fraca de uma tocha se espalhou pelo recinto. As lágrimas arderam nos olhos sensíveis de Tristan e ele piscou com força. Pronto, agora você pode me enxergar melhor. Que horror, pode apagar. Outro soco na barriga, mas daquela vez ele pôde ver o punho se aproximando e se preparar. Pequenas bênçãos. Também dava para ver Benedict iluminado pela tocha que ele segurava, cabelo perfeitamente arrumado e roupas de corte impecável, fazendo a camisa visivelmente rasgada de Tristan parecer um monte de trapos. Estou lhe dando a oportunidade de redenção, vilão. Os Guvres são importantíssimos para o futuro deste reino e de todo o seu povo. Esta é sua última chance de se redimir de todo o mal que causou. Tristan abriu um sorriso sarcástico. E o mal que você causou? Ele examinou Benedict de cima a baixo com desdém, sabendo que isso o irritaria. Suponho que você considere seus crimes perdoáveis, desde que os cometa às escondidas. O rei engoliu em seco, os ombros tensionando como se estivesse lutando com todas as forças para não atacar. Você não sabe o que está em jogo, seu tolo maldito. Benedict estava à beira de um precipício, e Tristan percebia a verdade se formando nos lábios maliciosos do rei. O orgulho seria a ruína de Benedict. Tristan sabia disso como a lua sabia subir ao céu e a grama sabia se banhar em luz do sol. Era só cutucar a ferida certa. Todos os seus fracassos finalmente estão batendo na sua porta, né, Benedict? Tristan abriu um sorriso. Uma veia saltou na testa de Benedict enquanto ele se aproximava, ficando quase ao alcance de Tristan. Eu não fracassei. Eu fui traído primeiro por você e depois pela Guvre fêmea. Benedict fez uma pausa e um brilho de satisfação perigosa iluminou seus olhos. Felizmente para mim, erros podem ser corrigidos. A começar pela pobre e iludida mãe de Evie Sade. Mencionar o nome de Evie era um chamado à guerra. Um lampejo de raiva ardente atravessou sua pele, distraindo-o das palavras e da verdade que Benedict não deveria ter revelado. O que o rei queria com a mãe de Sade? Tristan se esforçou ao máximo para manter o rosto inexpressivo, mas reagiu assim que ouviu o nome dela. Benedict sorriu ao ver aquilo, provavelmente sabendo o impacto que o nome causava sobre Tristan, depois de ter suplicado por ela. Que detestável ver suas falhas expostas, que dor cruel. Tristan se controlou e endireitou um pouco os ombros, pronto para entrar no jogo. Ter mantido um Guvre recém-nascido em cativeiro dificilmente vai fazer você cair nas graças do destino, Benedict. Você encarcerou a fêmea por quase uma década, duvido que sem nenhuma consequência. O rei sorriu. Quem disse que não teve? Tristan cerrou os dentes, decidido a não dar nada ao rei, mas a curiosidade o mordia como um cão raivoso. A máscara de gentileza do rei começou a rachar quando Tristan se manteve de boca fechada. Você é um egoísta imprestável. Benedict curvou os lábios com desgosto. Eu fiz de você meu aprendiz. Ensinei tudo o que sei, moldei você à minha imagem. E ainda por cima confiei em você para fazer o melhor por este reino. Vi você se esforçar para me ajudar a salvá-lo, e falhar tragicamente. A dor no peito e atrás dos olhos de Tristan não era real. Ele não precisava senti-la, se não quisesse. Ele estava no controle. Tristan fungou e piscou para afastar o líquido que começava a embaçar sua visão, e seu torso protestou enquanto ele se endireitava. Aterrorizar o reino é muito mais gratificante do que nobres heroísmos. Que bom que já passei dessa fase. Não vou me abalar. Além do mais, prosseguiu Tristan em tom de desdém, enquanto uma onda de raiva o energizava, eu acabei te ajudando do meu próprio jeito. Virei o vilão da história. Não era disso que você realmente precisava? O rei sorriu e acenou para as portas, indicando que os guardas saíssem. Não queria que eles ouvissem o que viria a seguir. Ele esperou até que todos já tivessem ido embora para voltar a falar. Não sei o que você quer dizer com isso. Eu te ajudei a vasculhar o reino inteiro em busca da magia da luz estelar, lembra? Te ajudei a capturar a Guvre fêmea. Vi você identificar minha magia só para usá-la contra mim. Não sou idiota, Benedict. Eu sabia que todas essas coisas estavam conectadas. Meus espiões ouviram os rumores sobre a história de Renedon. Não precisa mais fingir. Benedict levantou a mão para atacar, mas se conteve, engoliu em seco e a abaixou. Você é igualzinho à sua mãe. Mas pensando bem, imagino que Arthur não tenha estado muito presente para passar o temperamento dele para você. O rei falava como se conhecesse bem seus pais, mas Tristan teria que remoer aquilo depois. Naquele momento estava distraído demais pensando em Arthur, seu pai, que tinha sido capturado pelos homens do rei e pensou ele, com um peso no estômago, falsamente acusado de ser o vilão. Agora que você me capturou, certamente vai libertar Arthur. Tudo tem sua hora, rapaz. Benedict se virou com a tocha ainda na mão, dirigindo-se a uma parede que começava a deslizar e levando consigo toda a luz do ambiente. Eu vou ter os Guvres, custe o que custar. À medida que a escuridão voltava, Tristan se jogou para frente com um desespero repentino. Benedict. O rei parou, se mantendo de costas. Minha assistente é de grande valor para o meu negócio. Se alguma coisa tiver acontecido com ela, se ela tiver sofrido algum dano, eu acabo com você. E vou fazer questão de que aconteça em plena luz do dia para todo mundo ver. Sua voz rouca saiu baixa e calma, apesar do nervosismo que sentia.
O rei se virou, analisando a ameaça. O rosto de Evie surgiu na mente de Tristan. Não dava mais para afastá-lo de seus pensamentos. As lágrimas, os gritos enquanto Otto Varsen cobria os lábios dela com aquela mão nojenta. As feridas físicas de Tristan não eram nada se comparadas à dor lancinante em seu coração. Fazia mais de uma década que ele não se sentia tão indefeso. Seu corpo não conseguia lidar com toda aquela tensão, com a necessidade visceral de protegê-la, enquanto não tinha a menor condição de fazer isso. O rei inclinou a cabeça, franzindo a testa num gesto de falsa compaixão. Será que me esqueci de contar? Peço desculpas. Tristan quase era capaz de sentir as palavras antes que o rei as dissesse. A sensação de mau agouro de repente fez a escuridão parecer acolhedora. Que apropriado. Ela morreu. Capítulo 3. Vilão. 7 dias depois. Sade não morreu. O sol já tinha desaparecido na linha do horizonte, mas o céu noturno parecia zombar de Tristan com seu brilho, repleto de estrelas. Os guardas haviam arrastado Tristan do calabouço. Seus braços e pernas pesavam feitos sacos de areia por conta das algemas mágicas que sugavam sua força. Ele mantivera a determinação graças a uma verdade irrefutável, repetida como se fosse um mantra nesses últimos dias. Sade não morreu. O rei só podia estar mentindo para atormentá-lo. Uma tentativa corajosa, Tristan precisava admitir. Mas Benedict não tinha levado em conta que ele e Sade estavam irrevogavelmente conectados por um pacto de tinta dourada, uma ferramenta de trabalho que, a princípio, deveria garantir a lealdade da nova assistente, mas que tinha virado um meio de monitorar a segurança dela. Embora Sade ainda achasse que a tinta dourada ao redor do dedo mindinho a mataria se ela o traísse, ele jurou para si mesmo que lhe contaria a verdade quando a visse de novo. E ele ia vê-la de novo. Seria um desastre, claro. Ele sentiria um prazer perverso ao ver o rosto dela ficando vermelho de raiva e o nariz franzindo. Ela gritaria com Tristan, e então o rubor desceria até o peito, desaparecendo abaixo do corpete, momento em que naturalmente ele se distrairia e pararia de ouvir. Ela perceberia e gritaria ainda mais. Ele mal podia esperar. As correntes que envolviam seus pulsos eram compridas o suficiente para se arrastarem no chão, que estava nojento e grudento de sujeira, nem seus calabouços eram tão imundos. Mas havia janelas e dava para enxergar tudo, e pelo menos as correntes não prendiam mais a parede, então, de forma geral, era uma bela melhoria nas acomodações. Será que eu poderia ficar numa cela com uma vista mais privilegiada? Perguntou Tristan aos guardas do outro lado das grades. Ele mal tinha falado nos últimos sabe-se lá quantos dias, o que ficou bem claro assim que as palavras saíram, ásperas como lixa na pedra. Cala a boca, seu idiota. Tomara que o rei te estripe e te enforque depois da revelação. O guarda à sua esquerda puxou uma das correntes e ele tropeçou. Você também vai ser desmascarado? Perguntou Tristan rispidamente. O guarda levantou o elmo para mostrar o rosto magro e o que Tristan presumiu ser um semblante eternamente carrancudo. Será que ele também ficava com aquela cara quando estava de mau humor? Não estou usando nenhuma máscara, disse o guarda. Ele suspirou. Que pena. O guarda contorceu o rosto de raiva enquanto levantava o punho. Seu desgraçado. Mas o homem foi interrompido pelo guarda à direita de Tristan. Abaixe a mão, Sir Seymour, e não se preocupe. Eu serei o responsável por levá-lo ao salão de baile para a revelação. A voz grave daquele novo guarda soava estranhamente familiar, mas o rosto estava coberto, com apenas os olhos verdes visíveis. Será que ele já tinha visto aqueles olhos antes? Enquanto Tristan refletia sobre essa possibilidade, seus próprios olhos se dirigiram para o final do corredor. Sua visão ainda estava turva e cansada depois de ter ficado tanto tempo sem luz, mas dava para identificar a porta marrom ligeiramente aberta. Sua língua pressionou o céu da boca, uma rota de fuga. Será que ele seria levado para a revelação imediatamente? A porta aberta deveria lhe parecer um sinal de desgraça, mas Tristan só via a liberdade. Ele só precisava de uma boa distração e de um jeito de remover as algemas que suprimiam sua magia e bloqueavam a circulação de sangue nos pulsos. Então avistou uma janela maior do outro lado das grades, e o céu noturno piscou de volta para ele. Tristan sabia, claro, que era irracional acreditar naquela magia, mas ao ver a estrela piscando pela janela e desafiando-o, como já tinha feito antes, ele se pegou fazendo um pedido de qualquer maneira. Desejou encontrar Sade. Desejou dizer a ela que sentia muito. Desejou ter mais jeito para expressar seus sentimentos, um a um. E talvez o mais importante, desejou tomar um chá da tarde com a irmãzinha dela, Lissa. Parecia ridículo, mas foi esse pensamento que de alguma forma deu energia a seus membros cansados enquanto ele ouvia o guarda de olhos verdes destrancando a cela. Ainda não, agora. Ele disparou pela porta aberta, arrastando as correntes atrás de si e sentindo o metal afundar nas mãos de tão firme que segurava. Os músculos de suas pernas ardiam enquanto ele corria, mas Tristan não podia parar, a saída estava logo ali. Ele respirava com dificuldade, os pés calçados apenas com meias escorregavam na pedra. Só os deuses sabiam que fim tinham levado suas botas. Levemente constrangedor, pensou ele entre arfadas, o quanto lutei para mantê-las. Tinham sido um presente de Sade. Quase na porta, Tristan ouviu os guardas gritando atrás dele. A voz mais alta era a do cavaleiro de olhos verdes, que implorava para que ele parasse. O puro desespero. E seria aquilo um toque de medo? Na voz dele fez Tristan hesitar ao pôr a mão na porta. Não entre aí, Sr. Maverini. Você vai se arrepender, eu juro. Benedict finalmente tinha revelado o verdadeiro nome de Tristan para os guardas valentes. Não havia a menor dúvida de que a informação logo se espalharia por todo o reino. O nome Maverini seria condenado, e seria o fim de sua família. Intolerável. Não a parte de sua família ser afetada, e sim o fato de ele se importar.
Tristan empurrou a porta e ouviu a voz satisfeita de Benedite atrás de si. Ele deveria ter parado, deveria ter prestado atenção aos sinais de alerta em sua cabeça, mas sua mente e seu corpo estavam descontrolados. Ele não podia mais confiar nos próprios instintos, eram tão úteis quanto uma bússola quebrada. Foi por isso que ele ignorou o tom maldoso na ordem de Benedite. Não, homens, deixem-no ir, deixem-no ver. Tristan não esperou, simplesmente saiu do corredor e correu em direção ao que ele esperava ser uma escadaria, mas não era uma escadaria, era uma salinha. E o que ele viu ali dentro foi a prova definitiva de que pessoas como ele não eram dignas de ter pedidos realizados. Só de horror. Capítulo 4. Vilão. Tristan nunca acreditou que a morte pudesse ser bonita. Na mente dele, a morte era lógica, necessária, e até mesmo prazerosa, se a pessoa realmente merecesse, mas nunca bonita, nunca tão dolorosamente difícil de olhar a ponto de seu corpo inteiro congelar e seus músculos se contraírem com tanta força que pulsavam sob a pele ruborizada, nunca tão dolorosa que seu cérebro era incapaz de compreender o que estava vendo. Porque na mesa branca de mármore diante dele, na salinha com paredes de pedra e iluminação fraca e bruxuleante, jazia sua assistente Evie Sage. Morta. O choque se instalou na medula de seus ossos, na rigidez repentina de suas pernas. Os olhos voltaram a arder, mas não por causa da luz, por causa da dor. Mexa-se daí, sua mente ordenava Sage, mas ela permanecia imóvel, de um jeito nada natural. Ele nunca tinha visto tão imóvel. Aquela era uma mulher que transbordava energia, que nunca se cansava de falar, e agora, Tristan esperava ouvir alguma coisa daquela boca, qualquer coisa. Mas os lábios pintados de vermelho estavam fechados em uma linha reta, inexpressivos. Era tão nada a ver com ela que chegava a chocar. Impossível. Tristan deu um passo trêmulo à frente, ignorando o rangido da porta de madeira às suas costas e o tilintar de armaduras que se seguiu. Eu pretendia poupar você disso, como um último gesto de bondade. A voz de Benedite exalava desdém, diferente das palavras misericordiosas. Mas Tristan não ia se virar, não podia dar atenção a Benedite. Não tirava os olhos de Sage dos cabelos pretos espalhados ao redor dela como uma obra de arte, um halo de cachos, com florzinhas coloridas em meio aos fios. Tristan sentiu um nó se formar na garganta enquanto dava mais um passo à frente, escondendo as emoções atrás de um muro de descrença. Até que ele viu marcas de dedo pretas e roxas no pescoço dela. Ele fechou bem os olhos, cerrou os punhos com tanta força que as unhas romperam as bolhas em suas palmas. Benedite voltou a falar, mais perto dessa vez. Não se preocupe, meu caro rapaz. Tristan respirou fundo. Ela não sofreu muito. Ele abriu os olhos de repente. Os punhos relaxaram. Uma calma estranha dominou seu rosto e por um momento o mundo parou. E então o momento passou. Seu desgraçado, disse ele com voz gutural, partindo para cima de Benedite. As correntes nos punhos suprimiam a magia que fervia por dentro, mas não importava. Tristan tinha sua raiva. Era primitiva, era abrasadora, era suficiente. As chamas lambiam sua pele e seu coração batia forte enquanto ele avançava. Benedite voou contra a parede e a coroa caiu da cabeça, tombando aos pés de Tristan. O rei arregalou os olhos de medo. Que bom! Tristan conhecia muito mais o medo do que as emoções turbulentas que o devastavam por dentro. Os guardas o seguraram pelos braços, tentando desesperadamente puxá-lo para trás, mas ele era mais forte. Àquela altura, não tinha mais nada a perder. Ele fechou as mãos ao redor do pescoço de Benedite, apertando com o máximo de força que os punhos acorrentados e dois guardas puxando furiosamente seus bíceps tensos permitiam. Benedite arregalou os olhos à medida que sufocava, mal conseguindo respirar. Ao fazer ainda mais força, Tristan sentiu a consciência, por menor que fosse, ressurgir. De repente não era mais o rei Benedite que olhava para ele, era Evie. Seus doces olhos cheios de lágrimas, aterrorizados. Ela estava sufocando, morrendo. Ah, pelo amor dos deuses! Suas mãos nunca pareceram tão perigosas quanto no momento em que ele a soltou, permitindo que os guardas finalmente o puxassem para trás, na direção de Sage, de onde ela estava deitada. Ele virou a cabeça e a observou, ignorando os xingamentos ofegantes de Benedite enquanto Tristan cambaleava na direção dela. Não importava. Nada mais importava. Ele só via Sage. Tristan engoliu em seco e seguiu em frente até cair de joelhos ao lado dela. Sage, disse num sussurro. Sage, acorda. Ele examinou o rosto dela. Os olhos estavam fechados, os cílios escuros descansavam gentilmente na parte de cima das bochechas, bochechas que estavam pálidas sem o tom rosado de sempre. Como seu empregador, ordeno que você acorde. Dava para sentir seu sangue pulsando com mais força pelo corpo e acelerando ainda mais quando sua mente finalmente compreendeu a realidade. Sage, Evie, a dona de seu coração sombrio e dilacerado, realmente se fora. De repente seus olhos arderam e se encheram de lágrimas. É uma ordem, Sage, disse ele com a voz rouca, sem nenhum resquício daquela autoridade de sempre. Abra os olhos. Tristan olhou para as mãos dela, que envolviam um pequeno buquê de rosas brancas, e segurou uma delas. Parecia uma pedra de gelo, o anel dourado tatuado no mindinho estava fraco, toda a magia tinha se esvaído. Ele não a sentirá, não pudera ajudá-la. Tinha achado que a tinta não brilhava nos bíceps por conta das algemas que suprimiam a magia, só que não era nada disso. A tinta não brilhava porque não havia mais vida ali, não restava mais vida nenhuma nela. Enquanto Tristan tentava conter a ardência nos olhos, uma única lágrima escorreu pela bochecha. Ele levou a mão de Evie até os lábios e os pousou bem de leve nos nós dos dedos, com tanta delicadeza que ela mal sentiria, caso ainda estivesse ali. Falei com você. Eu sinto muito. Volta. Ela não respondeu nem responderia, e ele se deu conta de que nunca mais ouviria a voz dela novamente. Os gritos de empolgação, a risada contagiante, as melodias cantaroladas, as piadas, a sinceridade. Era uma parte do mundo de Tristan a qual ele não tinha dado o devido valor e que se fora para sempre. Assim como todos que cruzavam seu caminho, tudo que ele tocava acabará em ruínas.
Tristan tinha sido muito egoísta. Desde o dia em que a contratara, ele a transformará em um alvo. Tinha sido ingênuo ao achar que caso causasse destruição de propósito, isso nunca mais voltaria a acontecer por acidente. Que ser o vilão o salvaria. Em vez disso, tinha destruído a única pessoa que fizera vista grossa para tudo, que não apenas vira quem ele realmente era, mas também não se afastou quando o fez. Caramba, ele nunca ia se perdoar por isso. Nunca. Cersei Mori o segurou pelo braço com força, mas ele mal sentiu. 2 outros guardas se juntaram, e depois mais 2. Foi necessário esse tanto de gente para afastá-lo dela. Mesmo assim, continuou se debatendo. Lutou até não poder mais, até os membros enfraquecidos cederem e a visão ficar turva, até só conseguir enxergar, ao ser arrastado de volta para a cela aberta. O último cavaleiro restante é aquele com olhos familiares. E ele estava movendo os lábios, tentando lhe dizer alguma coisa sem emitir nenhum som. Algo suspeitamente parecido com a palavra esperança. Foi tão estranho que distraiu Tristan do próprio desespero. Ele franziu a testa enquanto o cavaleiro desaparecia atrás da porta que se fechava. Esperança? Por que um guarda valente iria querer que o vilão tivesse esperança? Não importava. Ter esperança não adiantaria de nada. Evie e Sade tinham morrido. Capítulo 5. Beck. Aquele plano era perigoso. Aquelas pessoas eram presunçosas. E pior de tudo, ela era maluca de ter topado seguir em frente com aquela violação ambulante nos assuntos de recursos humanos, para início de conversa. Você está pisando no meu pé, Beck reclamou com Blade, que estava ao lado dela vestido como um nobre, o tecido impecável esticado de forma esquisita na altura dos brações. Seja lá de quais aristocratas Tatiana tivesse roubado aqueles disfarces, o de Blade claramente pertencia a um cavaleiro que nunca fizera o tipo de atividade física que o treinador de dragões encarava todos os dias, tipo lutar com um réptil 2 vezes maior que uma casa. Mesmo assim, ele estava bonito, o que a irritou profundamente. Peço perdão, encantadora Rebecca. O tom de voz baixo arrepiou os pelinhos dos braços dela, assim como o sorriso que ele lhe dirigiu. Ela sentiu um frio na barriga ao ver aquele meio sorriso, provocante e afetuoso ao mesmo tempo. Era uma combinação letal. Na verdade, era uma péssima combinação. Relacionamentos no trabalho são altamente desencorajados, Beck, lembra? Com a testa franzida, a gerente de RH do vilão observou o resto da festa. O salão de baile era o maior que Beck já tinha visto, e em outra época da vida, ela já tinha visto vários deles. O teto abobadado dava a ilusão de que o espaço era amplo e infinito, e o lustre de cristal brilhava com centenas de velas. Os nobres só queriam ter do bom e do melhor, e aquele mundo estava pronto para dar isso a eles. Era injusto com os demais, e como ela odiava injustiças. Seu exemplo mais recente? Ser obrigada a ficar ali com Blade. Eu queria que você prestasse mais atenção. Beck o fulminou com um olhar de censura, o mais intimidador de sua cartela, o melhor que tinha. Aqueles olhos cor de âmbar, normalmente cheios de alegria, ficaram sérios quando ele respondeu. Garanto a você, eu presto atenção. E então, sem nenhum aviso, ele estendeu a mão e ajustou delicadamente os óculos de Beck. Ela nem tinha percebido que haviam escorregado. Mas ele tinha notado. Assim que seu coração começou a disparar, Beck protestou contra ele. Deixa disso, seu órgãozinho traidor. Obrigada, disse ela surpresa e alarmada pela suavidade da própria voz. De onde tinha vindo aquilo? Blade também ficou surpreso, a julgar pelo semblante boquiaberto e pela leve falha na voz que ele tentou disfarçar com uma tosse. De nada. A incerteza que Beck sentia a cada interação com ele já estava ficando insuportável. Ela havia topado trabalhar para o vilão para fugir de sua vida caótica e encontrar ordem. Em vez disso, tinha dado de cara com uma curandeira que só se vestia de rosa com babados, uma assistente do chefe que mais parecia uma bola de canhão humana e um treinador de dragões imundo cujos sorrisos radiantes quase a cegavam. Mas, agora que ele não estava sorrindo, ela se sentiu estranhamente desolada. É isso que eu recebo por aceitar participar de um evento social. Relacionado ao trabalho ou não, é o tipo de coisa que compromete os princípios de uma pessoa. Ao deixar a família, ela havia prometido levar a vida sozinha e de forma organizada, já que só assim encontraria algum conforto naquele mundo caótico, o que tornava a decisão de se juntar a essa missão ainda mais incompreensível, principalmente levando em conta que ela mal suportava aquelas pessoas em um bom dia. Mas Beck concluiu que não podia deixá-los fazer isso sem ela. Além do mais, era simplesmente mais uma oportunidade de dizer a todos para onde ir e o que fazer. Por acaso, ela era excelente nesse tipo de coisa. Também era excelente em seguir cronogramas, uma habilidade que claramente faltava ao rei. Há quanto tempo eles estavam ali, esperando a revelação começar? Blade arqueou a sobrancelha e seguiu o olhar de Beck até o grande relógio dourado que pairava entre as janelas ornamentadas. Ele levou a mão em concha à boca e se inclinou para cochichar no ouvido dela, fazendo-lhe cosquinha com seu hálito. Não era para começar às 9? Era, gritou Beck, ligeiramente constrangida com a própria exaltação. De alguma forma, ele conseguiu parecer indignado em nome dela. Inaceitável. Quer que o fofucho os transforme em cinzas por você? Ela arqueou a sobrancelha e cruzou os braços. E o dragão faria isso por mim? Beck inclinou a cabeça na direção de Blade, surpresa com a seriedade no rosto dele. Sei de fontes seguras que o dragão faria qualquer coisa por você. Ele piscou, quase como se estivesse saindo de um transe, antes de voltar a seu estado alegre. Quer dizer, se um dia ele conseguir acender mais do que uma vela de aniversário. Havia algum feitiço no ambiente, era a única explicação para a decepção que ela sentiu quando ele voltou àquela expressão radiante que exibia para todo mundo. Por mais estranho que parecesse, era como se aquele olhar mais intenso tivesse sido só para ela. Urgia a necessidade de uma mudança de assunto, e rápido. Você acha que eles conseguiram?
Mas Beck se interrompeu com um sobressalto quando Blade a segurou pela cintura e praticamente a empurrou até ela bater de costas na parede, bloqueando-a com os braços ao seu redor. Seu coração acelerou e ela se viu invadida por uma onda de agitação incontrolável enquanto o encarava em choque por trás das lentes dos óculos grandes. Senhor Gushken, me solte imediatamente. Ela estava perto demais, tão perto que dava até para sentir o cheiro de cedro na pele dele. Era de desmantelar. Ele se encolheu, em tom de desculpas, mas as mãos permaneceram no mesmo lugar, ao redor da cabeça de Beck, num gesto quase protetor. Parece que meu pai resolveu comparecer à sua primeira celebração no Palácio de Luz. Eu nunca imaginei que ele viria. Ele não é muito de socializar. A Beck tinha esquecido que Blade crescerá ali, que o pai era conselheiro político do rei. Ela lambeu os lábios e os olhos dele acompanharam o movimento, o que lhe causou um frio na barriga. Imagino que não seria bom se você fosse reconhecido. Não, ela estremeceu ao ouvir aquela voz rouca. 3 batidas altas ecoaram pelo amplo espaço, chamando a atenção de todos os presentes. Blade afastou uma das mãos para que ambos pudessem ver o rei Benedito no topo da grande escadaria. Bem-vindos, meus estimados convidados, à revelação do vilão. A multidão se curvou antes de aplaudir enquanto vários guardas valentes entravam pelas portas abertas atrás do rei, arrastando com eles uma figura. Um homem vestido impecavelmente de preto, da máscara ao redor dos olhos até as botas reluzentes nos pés. Os aplausos se transformaram em vaias. Chefe, sussurrou Blade, a voz carregada de preocupação. O vilão foi arrastado pelos degraus de mármore, tropeçando conforme descia, com pulsos acorrentados e lábios contraídos. Ele não vacilou em momento algum, nem quando um guarda valente o algemou ao poste que saía do meio da plataforma elevada na parede dos fundos. Já havia outro homem acorrentado ao lado dele, um homem de cabelo ruivo e comprido e barba igualmente ruiva. Arnold, sussurrou Blade. Beck se virou para olhar para ele, interrompendo os pensamentos conturbados. O nome do curandeiro primordial é Arthur. Blade franziu a testa. Tem certeza? Tenho, e não temos tempo para isso. Ela o repreendeu. O treinador de dragões deixou escapar um suspiro trêmulo, mas continuou inclinado sobre ela, como se a estivesse protegendo do resto do salão enquanto o rei prosseguia. Esta noite finalmente damos fim à tirania de uma década do vilão, e lamentamos aqueles que perdemos por suas mãos violentas. O rei abaixou a cabeça em uma saudação solene, mas Beck jurou ter visto um leve sorrisinho se abrir nos lábios dele. Contemplem a última vítima do vilão, anunciou ao levantar a cabeça. Uma luz para sempre extinta pela escuridão. A filha de um cavaleiro querido. Nossa própria Evangelina Sade. Beck sentiu os olhos saltarem das órbitas quando um grande caixão de vidro adornado foi arrastado pelas portas laterais até o centro do salão. A multidão se aglomerou ao redor, dificultando a visão. Isso é inaceitável, resmungou quando o relógio marcou 10 minutos de atraso. Rebecca, gritou Blade enquanto ela abria caminho em meio à multidão, mas ela parou assim que seu caminho até o caixão dourado finalmente ficou livre. Evangelina jazia ali dentro, dura feito pedra. Não, isso está errado. Alguma coisa deu errado. Isso nunca fez parte do plano. A voz do rei ecoou pelo salão mais uma vez enquanto Blade segurava seus ombros por trás, soltando um palavrão assim que viu a sorta. Sade. Juntos, esta noite, entraremos em uma nova era para Renedon, enquanto meus guardas valentes e eu daremos início à nossa missão para completar a profecia da história de Renedon. E se falharmos? Outro sorrisinho discreto se insinuou nos lábios do rei e rapidamente desapareceu, não sem antes Beck registrá-lo na memória. Nosso reino deixará de existir. A multidão entrou em choque.